Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O moto próprio, a missão de São Pio V e os heróis da santa tradição. Temos que nos formar, que ter uma fé firme, esclarecida e extremamente clara, a fim de que não nos enganemos. Na meditação de hoje, ouviremos o belo sermão do padre Elcio Muruti sobre este assunto sempre tão controverso, a tradição católica. A partir de agora, a palavra do padre Elcio. É lícito, diz o moto próprio, celebrar o sacrifício da missa de acordo com a edição típica do Missal Romano, promulgado por João XXIII em 1962, e nunca abrogado. Quero comentar apenas estas duas preciosíssimas palavras destacadas. Nunca abrogado. Primeiro, é um reconhecimento feito de maneira oficial. É o Santo Padre, o Papa, nosso guia no magistério vivo e perene da Santa Madre Igreja, quem o faz, e de maneira tão simples e natural, deixando claramente transparecer de que se trata de uma coisa óbvia. No entanto, no dia do juízo, vamos ver a quantos sofrimentos os padres e fiéis tradicionalistas foram submetidos, por as autoridades da Igreja terem agido como se o contrário é o que fosse verdade. Numa palestra que Dom Antônio de Castro Maier, bispo de Campos, fez ao microfone da Rádio Cultura de Campos, no dia 27 de novembro de 1971, entre outras coisas, disse as seguintes palavras: a missa é o centro do cristianismo, é o que lhe dá vida, o que o faz autêntico. Por isso mesmo, Lutero, a primeira coisa que fez para abalar a Igreja de Roma foi atacar a missa. Segundo esta legislação canônica em vigor, um costume mais do que centenário ou imemorial, só se considera abrogado quando semelhante abrogação é declarada de modo explícito. Cânon 30. Ora, de um lado, a missa tradicional de São Pio V tem uma tradição muito mais do que centenária. É milenar e mais que milenar. Pelo menos no século VI, já se celebrava a missa como se celebra hoje a missa de São Pio V. De onde continua a ser lícita a celebração desta missa? Ninguém pode censurar um padre porque continua a celebrá-la. Alguém poderia perguntar por que este apego à missa tradicional? Explica-se. O Papa São Pio V fixou o rito da missa, conservando o rito tradicional e proibindo pequenas adições ou subtrações que se faziam em alguns lugares para impedir que se alargassem a igreja e viessem a adulterar o rito sagrado, de maneira que sua característica de verdadeiro sacrifício propiciatório caísse no esquecimento e viesse a ser anulado. A missa de São Pio V é, pois, uma barreira contra a heresia. Os protestantes diziam e dizem que todos os fiéis são sacerdotes e que o padre não tem nenhum sacerdócio especial. A missa de São Pio V fixa de modo insofismável a distinção entre o padre que celebra, que sacrifica, e o povo que se junta ao sacerdote em posição subalterna para participar do sacrifício. Os protestantes negavam e negam que a missa fosse um verdadeiro sacrifício. Era apenas uma ceia. A missa de São Pio V afirma de modo peremptório que a missa é um verdadeiro sacrifício. Os protestantes negavam e negam que a missa seja um sacrifício propiciatório. No máximo aceitam que se diga um sacrifício de ação de graças. A missa de São Pio V marca indelevelmente o caráter propiciatório da missa. É, pois, uma barreira e invasão herética. Daí o explicável apego que a ele, ao rito da missa de São Pio V, tem fiéis que amam a Igreja
e amam a Jesus Cristo, porque o apego e o amor à doutrina e revelação de Jesus Cristo é sinal de verdadeiro amor ao mesmo Jesus Cristo, segundo a expressão dele mesmo. Quem me ama, guarda a minha palavra. São João 14, 23. Compreende-se assim a pergunta que faz o publicista francês Louis Saleron no semanário parisiense Carrefour, de 14 de julho último. É acaso possível proibir uma missa que desde os primórdios é a missa ininterrupta da tradição e que foi fixada no século XVI em plena harmonia com o Concílio Dogmático Infalível de Trento, cujos trabalhos, seguidos por longos anos, tiveram como finalidade determinar bem o objeto do dogma eucarístico? Também a nós nos parece que não é possível. Até agora, a Santa Sé também não a proibiu. Portanto, em plena harmonia com a Igreja, podemos todos os padres continuar a celebrar a missa tradicional de São Pio V. Finaliza assim Dom Antônio. Na época, lembro-me que os progressistas da Diocese de Campos acharam que Dom Antônio estava errado, bem parecido com a época do Papa Honório I. Só a matéria de controvérsia era diferente. Patriarcas, bispos e padres monotelitas acharam que o monge Máximo estava errado em não obedecer o Papa Honório I. Mas hoje Máximo é enaltecido pelo seu amor à Igreja e a Jesus Cristo e foi canonizado. E o Papa Honório I, 40 e poucos anos depois de morto, foi anatematizado, excomungado, aliás, por um Papa Santo, ou seja, São Leão II. Se Dom Antônio de Castro Maier estivesse vivo, como ele teria se alegrado por este documento motu próprio, Summorum Pontificum, de Sua Santidade o Papa Bento XVI. Sobretudo por ter declarado de modo insofismável que a missa de São Pio V nunca foi abrogada. Homem de fé que amava verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima, Dom Antônio de Castro Maier teria se alegrado enormemente, não só simplesmente por ver sua convicção confirmada pelo Papa, não pensando na própria glória, mas na maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo e no triunfo da Santa Madre Igreja. Lendo hoje a carta Summorum Pontificum, pensamos também em Dom Marcel Lefebvre, outro bispo que amava ternamente a Santa Madre Igreja. Dom Maier e Dom Lefebvre eram dois homens capazes de dar a vida do martírio pelo triunfo da Santa Madre Igreja e deram. Em 23 de dezembro de 1982, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger, hoje o Papa Emérito Bento XVI, em nome do Papa João Paulo II, apresentava a Dom Lefebvre algumas propostas em vista de sua regularização e da dos membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. E depois, no fim da carta, observou: eu devo acrescentar, enfim, que no que concerne à autorização de celebrar a Santa Missa segundo o Odo Missae, anterior ao de Paulo VI, o Santo Padre decidiu que a questão será resolvida para a Igreja Universal e, portanto, independentemente de seu caso particular. Destas palavras do então cardeal Ratzinger, podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, é uma injustiça contra Dom Lefebvre dizer, como alguém disse, que ele foi culpado por esta demora de 25 anos na liberação da missa de São Pio V para a Igreja Universal. Por que injustiça? Primeiro, porque o cardeal Ratzinger declarou que o Santo Padre decidiu que a vontade dele era resolver esta questão para a Igreja Universal, independentemente do caso de Dom Lefebvre, ou seja, não dependeria da solução ou não solução deste caso particular de regularização de Dom Lefebvre e de sua fraternidade sacerdotal, São Pio X. Portanto, se o Papa não resolveu, senão depois de 25 anos, não foi por causa de Dom Lefebvre. Segundo, Dom Lefebvre visitou a João Paulo II poucos meses depois de sua eleição
para o cumprimentar e pedir a bênção à sua santidade e especialmente fazer-lhe um pedido para o bem de toda a Igreja. Reconhecer oficialmente o direito de se celebrar a missa de sempre. O Papa João Paulo II conta o próprio Dom Lefebvre, por ocasião da audiência que me concedeu em novembro de 1979, ele parecia bastante disposto, após uma conversação prolongada, a deixar a liberdade de escolha na liturgia, a deixar-me fazer, no fim de contas, o que eu solicito desde o começo. Entre todas as experiências que são efetuadas na Igreja, a experiência da tradição. Parecia ter chegado o momento em que as coisas se iriam arranjar. Não mais ostracismo contra a missa, não mais problema. Mas o cardeal Sepper, que estava presente, viu o perigo. Exclamou: "Mas, Santíssimo Padre, eles fazem desta missa uma bandeira." A pesada cortina, que se havia erguido num instante, recaiu. Será preciso esperar ainda. Confira Carta Aberta aos Católicos Perplexos, escrito por Dom Marcel Lefebvre, edição feita pela Permanência, capítulo 20. Todos sabemos que Dom Lefebvre, dentro da década de 80, fez alguns escritos ou conferências que depois foram publicadas, em que ele diz palavras muito severas como: "É em Roma que a heresia instalou-se. É por isso que nós não podemos nos ligar a Roma." É preciso estarmos lembrados, e os mais novos precisam saber, que nas décadas de 70 e 80, ou seja, alguns anos após o Concílio Vaticano II, aconteceram tantos e tão grandes escândalos e sacrilégios por causa do ecumenismo, da liberdade religiosa e da inculturação, das novas teologias, enfim, com a destruição de tudo que era sagrado e tradicional, que realmente éramos levados a pensar que as profecias de Nossa Senhora da Salete estavam se realizando. Às vezes fico pensando assim: se todos os absurdos que foram cometidos dentro da Igreja tivessem sido filmados e hoje fossem mostrados, muitos teriam dificuldade em acreditar. Alguns morreriam de tristeza, teriam exclamado: "Mas isso não é religião. É a abominação da desolação dentro do lugar santo." Hoje, como naquele tempo, também há coisas muito tristes. Dom Manuel Pestana Filho, de saudosa e santa memória, era na época bispo de Anápolis, Goiás, entre 1979 a 2004. Por causa dos absurdos que estavam sendo cometidos dentro da Igreja, chegou a dizer que não foi só a fumaça de Satanás que entrou na Igreja, mas foi o demônio inteiro. Eis as palavras de Dom Pestana: "O demônio todo inteiro, não só sua fumaça, como disse Paulo VI, transpôs triunfalmente os portões da Igreja e está colocado nos seus mais altos postos, através de seus fiéis seguidores. Estupidificados pelo engodo do ecumenismo, estão engolindo a infidelidade e a apostasia que escorrem do alto. A Igreja está caminhando para Sodoma e Gomorra." Realmente foi a coisa mais triste do mundo. Até o idoso bispo Dom Laso passou para a Fraternidade São Pio X. Como a Santa Igreja é divina, desde a promulgação da missa de Paulo VI, houveram reações contra esta missa, feita com assistência complacente e concorde de seus pastores protestantes. E como na época do Papa Honório I, que com sua ambiguidade, imprudência e negligência, favoreceu a heresia monotelita, defendida pelos bispos patriarcas Sérgio e Pirro, houveram dois homens providenciais: o monge São Máximo e o bispo São Sofrônio. Ora, podemos dizer que para defender a missa tradicional, a providência divina suscitou na Igreja dois bispos, Dom Antônio de Castro Maier e Dom Marcel Lefebvre. Suponhamos por absurdo que nem eles nem outros tivessem reagido contra a missa nova e não tivessem defendido que a missa de São Pio V nunca poderia ser abrogada, o que teria acontecido?
com certeza hoje não teríamos mais a missa tradicional. Por isso devemos concluir que Dom Lefebvre e Dom Maier foram homens providenciais e quem sabe um dia a Igreja não os vai canonizar como canonizou Santo Atanásio, São Máximo e São Sofrônio? Dom Lefebvre e Dom Maier eram homens de fé, de penitência e de oração, e eram humildes. Com relação a Dom Lefebvre, numa carta de 30 de julho de 1983, o então cardeal Ratzinger declarou: o Santo Padre não desconhece nem sua fé nem sua piedade. Já é um bom início, não é verdade? Em carta de 7 de julho de 2007, Dom Bernard Felay, atual superior-geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, escrevia: o motu proprio Summorum Pontificum, do dia 7 de julho de 2007, restabelece a missa tridentina no seu direito. Nele se reconhece claramente que nunca tinha sido abrogada. Deste modo, a fidelidade a esta missa, em nome da qual muitos sacerdotes e leigos foram perseguidos e inclusive punidos desde 40 anos atrás, esta fidelidade, pois, nunca foi desobediência. Não é senão um ato de justiça agradecer hoje a Dom Marcel Lefebvre por ter nos mantido nesta fidelidade à missa de sempre, em nome da verdadeira obediência contra todos os abusos de poder. Ninguém duvida que este reconhecimento do direito da missa tradicional seja o fruto dos numerosíssimos rosários oferecidos a Nossa Senhora durante nossa Cruzada do Rosário no mês de outubro passado. Saibamos agora expressar-lhe a nossa gratidão. Vejam como devemos fazer para conseguirmos graças e bênçãos de Deus nosso Senhor. Rezar com devoção o Santo Rosário da Santíssima Virgem Maria. E nunca devemos atribuir a nós mesmos a nossa esperteza política de sobrevivência à aquisição de alguma coisa. Tudo é graça de Deus. O nosso Senhor quer que a peçamos. Tenho lido nos jornais e nas revistas que assino, agora na internet, como o Santo Padre, o Papa, tem sofrido por ter feito essa carta Summum Pontificum. Os progressistas não gostaram. É só para se ter uma ideia, no jornal O Globo, de 9 de julho de 2007, li o seguinte: o título do artigo: o bispo se diz de luto, por decisão anunciada por Bento XVI. Eu não consigo conter as lágrimas. Este é o momento mais triste de minha vida como homem, padre e bispo, afirmou Luca Brandolini, membro da Comissão de Liturgia da Conferência dos Bispos Italianos, em entrevista ao jornal La Stampa. É um dia de luto, não só para mim, mas para muitas pessoas que trabalharam no Concílio Vaticano II uma reforma, inspirada somente pelo desejo de renovar a Igreja e que agora foi cancelada. O Globo, 9 de julho de 2007, página 22. Como os progressistas amam o Vaticano II? Será de graça? Foi muito sintomática a referência deste bispo ao Concílio Vaticano II. Os progressistas só obedecem quando algum papa, exemplo de Honório I, que favoreceu o monotelismo, favorece o modernismo, enquanto os verdadeiros tradicionalistas só desobedecem a exemplo de São Máximo nestes mesmos casos em que o Papa favorece a heresia. Que nosso Senhor Jesus Cristo dê ao Santo Padre, o Papa, a fortaleza e a luz necessárias para completar a boa obra de desfazer a reforma querida e realizada pelo Concílio Vaticano II. Amém. Finaliza Padre Elcio Moruti. Grandes as palavras do padre. A verdade é uma senhora que invade o salão sem pedir licença. Ela vem e se impõe. Sejamos francos. A batalha é árdua, é cansativa e até mesmo angustiante e desanimadora, em certos momentos. A glória de Deus e a exaltação da Santa Igreja já não podem se contentar com tanta inversão de ordem das coisas. O motu proprio Summorum Pontificum, nos pontos em que reconhece a verdade, a realidade da Santa Missa Gregoriana ou Tridentina, ou Latina, a missa verdadeira,
A missa inspirada por Deus cumpre sua obrigação. Se Bento XVI não tivesse admitido a verdade, que é a não abrogação do missal de São Pio V, isso não alteraria em coisa alguma o fato de que a missa de São Pio V jamais foi e jamais poderia ser suprimida. Pois disse o próprio São Pio V, conforme o último parágrafo da bula Quo Primum Tempore. Da mesma forma, decretamos e declaramos que os prelados, administradores, cônegos, capelães e todos os outros padres seculares, designados com qualquer denominação ou regulares de qualquer ordem, não sejam obrigados a celebrar a missa de outro modo que o por nós ordenado, nem sejam coagidos e forçados, por quem quer que seja, a modificar o presente missal e a presente bula, não poderá jamais, em tempo algum, ser revogada nem modificada, mas permanecerá sempre firme e válida em toda a sua força. Assim, portanto, que a ninguém absolutamente seja permitido infringir ou, por temerária audácia, se opor à presente disposição de nossa permissão, estatuto, ordenação, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. Se alguém, contudo, tiver a audácia de atentar contra essas disposições, saiba que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Termina o documento de Pio V. Foi concedido, sim, entre aspas mesmo, um direito que nunca deixou de ter. Qualquer padre católico do rito latino. Foi devolvido algo que nunca foi verdadeiramente tomado. Se os padres tinham a barreira psicológica de não rezar a missa em virtude da falsa obediência, na realidade não tinham barreira nenhuma, porque reza a bula de São Pio V, que ninguém, para todo sempre, teria autoridade para proibir a Santa Missa tradicional. Com Deus não se brinca. Para Deus não se dão as migalhas. Não existe meio catolicismo. Ou se está com Deus, ou se está contra Deus. É tudo muito pouco. Liberar a missa em si é um grande bem, mas a glória de Deus e a exaltação da Santa Igreja exigem tudo. Conversão completa, aniquilação do modernismo, combate às heresias, luta pela honra e glória dos santíssimos nomes de Jesus e Maria, propagação e defesa da verdadeira doutrina, tradição e magistério católicos. Basta de omissão, basta de covardia, comodismo, basta de escrúpulos, basta de respeito humano. A verdade vos libertará. Sim, Cristo veio para lançar filho contra pai, irmão contra irmão. Nosso Senhor não veio para pacificar, mas para separar o que é bom do que é ruim. Veio trazer a espada. Lemos a todo momento simplificações da realidade, de subterfúgios, de recusas a encarar a dureza dos fatos. Não foi à toa que nosso Senhor disse que quando viesse para julgar, acaso encontraria fé sobre a terra? Quantos católicos afirmam crer nas aparições de Fátima, La Salete, mas ao ver a afirmação da Virgem de que Roma perderá a fé, se recusam a considerar a mais remota hipótese de que isso possa acontecer. O dia do juízo particular chegará para todos nós, e todos nós que desejamos contemporizar com a terrível heresia do modernismo, com a omissão e o respeito humano, sob pretexto de evangelizar as almas, ou se submetendo aos modernistas, de maneira a ensinar um catolicismo sem combater ferozmente os erros que estão instalados dentro e fora da Igreja, erros estes a que sua doutrina e tradição se opõem, mesmo assim desejam e cobram que os punhados de católicos tradicionais, que são justamente acusados de cismáticos, legalistas, fundamentalistas, deem este salto no escuro em direção à perdição. Terão que prestar contas a Deus. Se os católicos prestassem mais atenção no que disse o profeta Jeremias: olhai para os caminhos de outrora,
Andai por eles e estarão seguros. Mas não tem medo de tentar a Deus, saindo da segurança de se ser católico, resistindo ao que ameaça a fé, a pretexto de se juntar com quem não tem mais fé ou nunca a teve. Percebo que a atual evangelização se mostra cada vez mais incoerente, ineficaz e uma verdadeira confusão. Basta ver a queda brutal do número de católicos no mundo inteiro. Acredito que não podemos nos acomodar, senão acabaríamos como os bons católicos ingleses, que preferiram seguir seus bispos e seu rei, ficando acomodados, esperando que um dia Deus fizesse uma intervenção, restaurando a fé católica, dando assim a oportunidade do aparecimento da seita anglicana, seita esta criada a partir da libido de um homem. Aqueles que discordaram eram incômodos, presumidos, fanáticos, integristas, entre tantos outros adjetivos pejorativos, como são acusados hoje os que defendem a Igreja de sempre, aliás, fundada pelo próprio Cristo, com suas doutrinas imutáveis. Mas não, eram simplesmente católicos, verdadeiramente católicos. Porém, quem discordou, lutou e guardou a fé, acabou por tornar-se exemplo. São os mártires ingleses, como o extraordinário São Tomás More, morto por decapitação, por não entregar a fé, mas preservá-la incólume, sem mancha, sem alteração. Santos que defenderam a fé de Cristo e a fidelidade à Igreja Católica. Mártires ingleses que hoje seriam, são absolutamente contraditórios em relação ao falso ecumenismo conciliar. Quero citar aqui uma frase de São Ezequiel Moreno, que para mim tem um grande impacto sempre que a releio. Diz o santo: muitos dos que se dizem católicos ajudam os revolucionários. São esses sempre moderados, que estimam a tranquilidade pública como o bem supremo. Esses católicos tolerantes, condescendentes, brandos, doces, amáveis ao extremo com os maçons e furiosos inimigos de Jesus Cristo, guardam todo o seu mau humor para os que gritam "Viva a religião!" e a defendem sofrendo contínuas penalidades, perseguições e expondo suas vidas. Para eles, esses últimos são exagerados e imprudentes, que tudo comprometem com prejuízo dos interesses da Igreja. Finaliza o santo. Meu Senhor Jesus Cristo, disponho-me a acompanhar-vos no caminho que trilhastes, do pretório de Pilatos ao Calvário, para vos imolardes por minha salvação. Peço-vos a graça de nos conceder grande dor e arrependimento de ter pecado, causando vossos atrozes sofrimentos, e que vosso sangue preciosíssimo infunde em minha alma o propósito firme de nunca mais pecar e poder ser fiel a ti, a tua Igreja, até o fim. Roguemos a Deus Pai para sermos servos humildes e fiéis todos os dias de nossas vidas. Rezemos o Santo Terço diariamente nessas intenções. Sermos fiéis a Cristo e sua Igreja. De Maria, nunquam satis, dizem os santos. Não se deve dizer, basta nos louvores a Maria Santíssima. Não temamos cultuá-la excessivamente. Estamos sempre muito aquém do que ela merece. Não é pelo excesso que nossa devoção a Maria falha, e sim quando é sentimental e egoísta. Há devotos de Maria que se comovem até as lágrimas e, no entanto, se ajustam sem escrúpulos à imodéstia e à sensualidade dominantes na sociedade de hoje. Sem imitação não há verdadeira devoção marial. Consagremos realmente a Maria Santíssima nossa inteligência e nossa vontade, com a mortificação de nossa sensibilidade e de nossos gostos, e ela cuidará de nossa ortodoxia. E, finalmente, termino esta meditação de hoje citando mais um gigante de santidade e doutrina da Santa Igreja de Cristo, Santo Atanásio, que diz: ainda que os católicos fiéis à tradição
se reduzam a um punhado, são eles a verdadeira Igreja de Cristo. Salve Maria e viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,